E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou o Gu. Espero que todos estejam bem. Enfim, pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquele quarto passo que a gente falou no vídeo lá de trás. Para quem não assistiu, volta lá e assiste que tá bem legal. O quarto passo de hoje a gente vai falar sobre obedecer a todos os mandamentos do Senhor, né? E aí, para uma pessoa que não tem muito entendimento da palavra do Senhor, dos mandamentos, se eu perguntasse agora quais são os mandamentos, ele ia falar, são aqueles 10 mandamentos. São os 10 mandamentos escritos lá no livro de Êxodo, que diz não matarás, não furtarás e tal. Aí você olha para uma pessoa que não tem entendimento, você olha para ela e fala, verdade, são esses mandamentos. Se for uma pessoa que não conhece direito a Bíblia, com uma pessoa que também não conhece direito a Bíblia, conversando eles vão falar que são só esses ensinamentos, são só esses mandamentos. Só que aí você pergunta para alguém mais experiente, você perguntando para alguém que já conhece, já estuda há bastante tempo, sabe que não são só aqueles. Uma pessoa que já é bastante experiente na palavra de Deus, se você perguntar, ele vai falar que os ensinamentos, os mandamentos do Senhor estão espalhados por toda a Bíblia. São muitos, não são apenas 10, são muitos mandamentos. E eles estão espalhados por toda a Bíblia. E assim, podemos dizer que os 10 mandamentos são mandamentos essenciais para a nossa vida, que nós devemos seguir, que nós devemos buscar cumprir esses mandamentos, nós devemos buscar cumprir todas essas ordens? Sim, eu diria que sim, porque se está na Bíblia, como eu disse no outro vídeo para vocês, para o nosso ensino foi escrito, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E se esses 10 mandamentos estão escritos na Bíblia, é porque é algo importante sim, é algo essencial sim. Porém, na minha opinião, na minha visão, não são os únicos principais mandamentos. Para falar a verdade, os principais mandamentos, eu posso lhe citar dois. Tem mais dois tipos de mandamentos que eu ainda citaria para vocês, que o primeiro tá lá em Romanos capítulo 10. Mas antes de falar do texto que a gente vai ler agora, eu queria que vocês retornassem comigo em João 3,16 e lessem comigo o que está escrito lá. Então vamos lá, João 3,16. E o que nos diz João 3,16? Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, galera, como é que a gente vai obter essa vida eterna? Como que a gente vai obter essa liberdade, essa salvação? Através da nossa crença no Senhor Jesus Cristo, através de crer no Filho de Deus. Então, agora sim, entra o livro de Romanos. Vamos lá ler no livro de Romanos comigo. Então, vamos ler aqui no livro de Romanos, os versículos 9, 10 e 11. Vamos lá. Nos diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Ou seja, pessoal, a partir de quando você crê no Senhor Jesus, no seu coração, de verdade, você não tem apenas que guardar para você. Você não tem que esconder aquele seu sentimento, aquele seu amor, aquela sua crença. Não. Como nos diz aqui, se com tua boca confessares, ou seja, você tem que confessar isso aos homens, você tem que mostrar, você tem que falar para as pessoas do que você acredita, o que você crê e o que você aprendeu. Porque a partir daí, que você não vai estar falando só com as pessoas ao seu redor, você não vai estar falando só com você vai estar falando com Deus também, porque Deus está vendo tudo. Deus ele vai estar presenciando a sua confissão. E a partir de quando você confessa, você demonstra o seu amor por Ele, que você está entregando a sua vida a Ele, que você aceita Ele como seu único Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor que está lá em cima, Ele está presenciando tudo isso e Ele vai te dar essa recompensa, entendeu? Ele vai te recompensar com a salvação, que é você passar a eternidade ao lado dele, entendeu? Mas, como tudo sempre tem um porém, né?
esse também tem. E eu gostaria que vocês abrissem comigo agora no livro de Tiago. Vamos lá. No livro de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, queria que vocês abrissem no versículo 22 e nós vamos ler até o versículo 25. Vamos lá. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, pessoal, quando você confessa a sua fé, você está se salvando, você está salvando a sua alma, você está salvando a sua alma para poder você ir para o reino dos céus, para você ir para a eternidade com o Senhor. Porém, a partir de quando você confessa a sua fé, você não tem que estacionar ali. Você não tem que entender como assim, eu já confessei minha fé, eu sou salvo, eu não preciso fazer nada, eu posso parar do jeito que está. E não, galera, como nos diz na palavra, quando você confessa sua fé, você tem que, a partir daí, ser um fazedor. Você tem que pôr em prática tudo que está escrito. Porque, como está escrito aqui, ó, nos diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Ou seja, quando você lê e não aplica isso na sua vida, é como se você fosse alguém que... É como se você estivesse olhando no espelho, olhando o seu rosto e logo você sai, você já não lembra mais do seu rosto. Ou seja, a gente deve ser fazedor da palavra. Nós não devemos estacionar aqui e falar, agora eu já sou salvo, agora que eu já confessei a minha fé, eu não devo fazer mais nada, eu tenho que ficar na minha quieto. Não, galera, não é bem assim. O Senhor quer que a gente pratique, o Senhor quer que a gente coloque em prática o que a gente aprendeu, o que a gente leu e o que a gente lê. Porque quando a gente diz para poder a gente ler a Bíblia, não é simplesmente também ler a Bíblia e acabou. Não, você tem que estudar aquilo. Você tem que compreender o que está escrito na palavra de Deus. E aí você compreendendo, você deve pôr em prática, você deve ensinar, você deve falar às pessoas o que você está aprendendo. Porque através disso, como está escrito aqui no versículo 25, no finalzinho, será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, galera, seremos felizes, seremos salvos e seremos abençoados cada vez mais por esse feito que é a prática da palavra, o ensinamento e pôr em prática mesmo o que a gente aprendeu. E é desse jeito que eu quero finalizar o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Quero pedir que vocês possam divulguem para os seus amigos, compartilhem com todos, mostrem a todos que necessitam aprender essa palavra, que eu acredito que vai ser muito importante para muitos de vocês. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!